Opa, fala aí, o Nerdador aqui para mais um vídeo aleatório de animes. E seguinte, isso é um vídeo compilado de 3 vídeos de personagens honestos dos animes. Então, foi mal pela qualidade de antes. Então, sem mais enrolação, bora! 1. Komi, de Komi-san. A Komi é uma estudante do colégio Itan, onde tem inúmeros personagens com personalidades estranhas, pra dizer o mínimo. A Komi não é exceção, mas o caso dela é um pouco diferente. Ela não consegue se comunicar direito com as pessoas ao seu redor. Olha, você já teve um progresso e tanto, viu? Shokomi possui afasia, que é uma disfunção que faz com que o paciente tenha dificuldade de se comunicar adequadamente. E por conta disso, ela não teve a experiência de fazer amizades na infância. Então, no ensino médio, ela quer completar seu sonho de fazer 100 amigos. Então, ao lado de Tadano, que podia ter entrado nos personagens invisíveis, porque o Tadano é uma pessoa totalmente normal, não tem nenhum destaque como protagonista. Mas ele não é o foco aqui. O motivo da Komi estar na lista é porque ela quer fazer 100 amizades, do jeito mais honesto possível, sem querer mentir para as outras pessoas. Ela tenta o máximo possível ser alguém gente boa para poder completar seu sonho. Vem, vamos pra casa! Você conseguiu. Tem uma segunda amizade. Mas também tem dois fatos. As expressões dela são bem simples de entender. E o outro fato é que o Tadano consegue entender a Komi como se fosse um livro aberto. E só uma curiosidade, o mangá levou tanto tempo para receber uma adaptação em anime que já virou meme de que nunca ia ter anime. Mas né, no final teve. E se você achou o anime fofo e quiser ver, tem na Netflix dublado e legendado. 2. Tanjiro, de Demon Slayer. Tanjiro Kamado teve toda sua família morta pelo demônio Jackson, mas sua irmã Nezuko sobreviveu, mas virou um Oni. O objetivo principal do Tanjiro é achar uma cura para ela voltar a ser humana. Mas né, isso você já sabe. Então eu vou falar da personalidade do Tanjiro. Tanjiro é muito gentil por natureza e foi descrito por muitos outros como tendo olhos muito gentis e uma personalidade compassiva. Ele exibe muita determinação e não desiste quando tem um objetivo a alcançar. O melhor exemplo é o de curar a Nezuko. Tanjiro é direto e honesto, levando as palavras de todos com sinceridade e seriedade. Ao ouvir o Tengen Uzui afirmar que ele é um deus, ele perguntou de que área é o deus dele. Ele tem dificuldade em mentir e isso faz com que seu rosto se contorça severamente, pois sua natureza honesta se choca com a falta de sinceridade em suas palavras. Mas também tem o fato de que o Tanjiro nasceu no interior do Japão. Por conta disso, o Tanjiro é muito inexperiente na cidade grande. Isso resultou nele acreditar que o trem Mugen era talvez o espírito guardião da terra. E assim como o Inosuke, ele não sabe o que é um distrito da Luz Vermelha. Eu sei que você já viu Demon Slayer, mas para quem não viu ainda, tem disponível na Netflix e Crunchyroll legendado e dublado. 3. Midoriya, de Boku no Hero. Midoriya é um adolescente que nasceu sem poderes em um mundo onde poderes é normal no mundo todo. Mas mesmo assim, ele sonha em se tornar o herói número 1. Da próxima vez. Da próxima vez, será você. Midoriya é honesto, acredita na verdade e na justiça. Não sei porquê, mas tá me lembrando do Capitão Pátria. Midoriya acha que mentir ou enganar as pessoas é o jeito que os vilões usam como ferramentas principais para continuar sendo vilões. Izuku acredita em si mesmo, na sua própria força e em sua missão, e também valoriza a autenticidade pessoal, uma virtude que está disposta a compartilhar com os outros quando necessário. Um exemplo seria confiar no seu grupo da cavalaria no exame Shonen de Boku no Hero, onde ele confiou na força do Takoyami, Uraraka e Hatsumi. Uraraka, Oi! Hatsumi, Tokoyami. Tá. Conto com vocês. O anime tem disponível na Crunchyroll dublado e legendado. 4. Jonathan Joestar, de Jojo Part 1. O nobre Jonathan Joestar às vezes se lembra que ele tem que ser o cavaleiro perfeito em todos os momentos, especificamente quando defende a reputação da família. Jonathan é um herói adolescente, acredite ou não, ele é um adolescente, da velha guarda que coloca a verdade, a honra, a justiça e a coragem acima de tudo. Se Jonathan tivesse um problema com alguém, ele iria informá-los e confrontá-los diretamente. Assim como seu irmão adotivo, o Dio Brando, ele prefere morrer como um herói nobre e que diz a verdade, do que cair no nível da ganância e mentiras de Dio Brando, que é exatamente o que ele fez. Ele morreu, mas ele não morreu como um vilão. Ele está morto.
Infelizmente não tem muito o que falar do Jonathan Joestar, porque ele só apareceu em 9 episódios. E só pra constar, esse homem é o Jojo mais forte fisicamente de todos os Jojos. E se você se interessa em ver um bando de homem musculoso se moendo na porrada, tem disponível na Netflix dublado e na Crunchyroll legendado. 5. Gojo, de Sona Bisquedol. Gojo é um adolescente relativamente normal. Ele tem bastante interesse em bonecas Hina, que são bonecas extremamente belas e bem trabalhadas. No Japão, elas são usadas para enfeitar um lugar chique, até onde eu sei, é claro. Por ter esse interesse por bonecas Hina, ele se tornou um recluso no colégio, porque quando ele era criança, uma mina aleatória disse que boneca era coisa de menina. Que nojento! Você é um menino! Wakana, eu te odeio! Eu te odeio! Então, ele esconde esse interesse dos outros. Mas depois de conhecer Marin Kitagawa, uma otaku, muito gente boa na real, eles fazem uma amizade legal, onde o Gojo faz roupas de animes pra Marin vestir porque ela adora cosplay. Gojo, por achar as bonecas Hina A coisa mais linda do mundo. ele leva seu amor tão a sério que ele só diz que algo é bonito quando ele está 100% sendo sincero, seja uma boneca Hina, uma roupa ou a própria Marin. Você tava muito linda. Gojo é bastante tímido e modesto, não se dando bem com tópicos embaraçosos ou obscenos. Quando Marin pediu para ele fazer a roupa da Shizuka, que é uma personagem favorita da Kitagawa, ele ficou surpreso ao descobrir que o personagem era de um herói, que basicamente é um estilo de jogo mais 18. Gojo, quando foi ver como fazer um cosplay profissional, ele se relutou em tirar as medidas da Marin para a roupa. E nem ferrando dá pra mostrar as cenas aqui, porque o anime é ecchi, e só por esse motivo você já deve ter se interessado. Mas voltando para o que interessa, quando Gojo foi medir, ele ficou extremamente nervoso, tendo até surtos ou simplesmente ele congelou no meio do processo. O que fez com que Marin ganhasse prazer de provocá-lo. É uma comédia romântica, não precisa muito disso, né? Às vezes sua honestidade ou atenção absoluta, seja o que queira classificar, o torna tendo pouca noção do que está acontecendo ao seu redor. O melhor exemplo que eu posso falar aqui é quando o Gojo ficou jogando o jogo da Shizuka, o 1 e o 2. Ele ficou prestando tanta atenção nas roupas dela, que acabou esquecendo que estava jogando um jogo mais 18, o que surpreendeu seu avô. Ele está naquela idade. Quando Gojo ficou a noite inteira costurando a roupa da Shizuka, Marin disse que não havia a hora certa para fazer a roupa. Por causa disso, Gojo desmaiou de tanto cansaço acumulado, mas em vez dele ficar chateado ou com raiva da Marin, ele ficou aliviado por haver mais tempo para terminar a roupa. Se gostou do enredo, personagens ou o ecchi, tem disponível na Crunchyroll e Funimation, dublado e legendado. 6. Naoya, de Kanojo mo Kanojo. Beleza, agora esse aqui não poderia faltar. E vai por mim, você vai entender porque ele tá na lista. Naoya quis namorar sua amiga de infância Saki, custe o que custar. Ele ficou todo mês da sua infância pedindo pra ela em namoro. E até um dia ela se cansou e aceitou. Ele conseguiu, mas outra garota chamada Nagisa se declarou pra ele. E isso aconteceu. Olha, eu não sei dizer se isso foi idiotice completa ou o mais puro significado da honestidade. Então, depois disso, Naoya e Nagisa foram conversar com a Saki, mas em vez dos dois falarem direto, eles se divertiram antes. E quando Naoya finalmente falou sobre querer namorar a Nagisa, não teve jeito, a Saki meteu um socão bem na cara do Naoya. Em uma situação da vida real, geral ia dizer que Naoya é um idiota ou um traíra por ter duas namoradas ao mesmo tempo. Mas ele não traiu 100% a Saki. Ele pediu permissão antes, e isso é menos pior do que ficar escondendo da Saki que queria ficar com a Nagisa. Naoya também é um garoto honesto. Ele sempre pergunta a alguém claramente sobre seus sentimentos e intenções. Ele nunca pensa em enganar ninguém. Se quiser ver esse anime, que tem um humor bastante retardado, tem disponível na Crunchyroll, dublado e legendado. Partiu pro segundo vídeo dos mais honestos dos animes. 1. Mashle, de Mashle. O Mashle é um cara que nasceu sem magia, onde magia é tudo. Mas por vários acontecimentos em sua vida, ele acabou indo para Hogwarts, para se tornar um visionário divino, que são só os bruxos mais fortes de Hogwarts. Tudo isso para proteger seu pai adotivo. Mas seguinte, ele não tem magia, então sempre resolve seus problemas na base do soco. Até porque ele é filho do Saitama Kofubuki. Então, o Mashle, ele é honesto porque ele não sabe e nem consegue mentir direito. Todas as vezes que ele mente, ele fica gaguejando. E sim, mesmo assim, demorou para todos descobrirem que ele não sabe usar magia.
Mas, né, isso se deve pelos seus amigos que ajudaram bastante. O Mashal é tão honesto que sempre fala as coisas que quer direto e reto, como quando ele diz que é feliz por ter amigos tão bons assim. Te escondido direito, você poderia... Eu sou feliz. Tem um senhor que tá sempre cuidando de mim. Então eu tô muito feliz. 2. Misuzu de Tomo-chan. A Misuzu é a Wandinha do anime da Tomo-chan. E seguinte, mesmo que ela esteja em um anime de romance onde o propósito primário é ser enrolado pra caralho, a Misuzu sempre fica de saco cheio da enrolação, da Tomo e do junta lá. Então sempre que dá, ela fala pra Tomo fazer tal coisa para os dois ficarem juntos de uma vez, o que, felizmente, dá muitos resultados no final do anime. Já que você fez isso, então eu vou... Ela simplesmente representa a galera que vê animes de romance enrolados e já ficou de saco cheio, tão ligados? Ela também não tem medo de simplesmente falar algo cruel, grosseiro para os seus amigos, como por exemplo, sempre reclamando da Carol, onde a Carol sempre tenta ser amigável e até grudenta com a Misuzu. Ela sempre acaba dizendo que ela é irritante, então ela é o caso de a verdade que dói. 3. Rentaro de Senkanojo. O Rentaro é um simples garoto que sonha em ter uma namorada ao ponto de se declarar quando ainda era um bebê. E até o final do ensino fundamental, japonês pelo menos, ele tinha recebido exatamente 100 foras de 100 garotas diferentes. Isso é porque o deus que estava fazendo as almas gêmeas dos humanos estava vendo algo mais importante e não prestou atenção para o Rentaro. Mas, felizmente, no ensino médio, ele conversou com o deus e ficou com 100 almas gêmeas registradas. Ou seja, ele vai ficar com 100 namoradas. Mas aí tem um problema. De primeira, ele acaba encontrando duas das 100, a Hakari e ainda a tarada e a tsundere da história. E bom, ele pensou que não poderia ficar com as duas ao mesmo tempo, porque ele não queria ficar traindo as duas ao mesmo tempo. E também ele já viu School Days, então já dá pra perceber o negócio aqui. Então, com todo o seu esforço, ele pede as duas em namoro. E sim, de primeira parece um negócio bem idiota, mas esse anime barra mangá não leva muitas coisas a sério. E porra, isso mostra o quão gente boa o Rentaro é. Ele quis fazer isso pra nenhuma das duas ficarem tristes e sempre faz de tudo pra deixá-las felizes. E já prometeu que faria sem pouco se elas ficassem tristes. E sempre que uma nova namorada entra pra família Rentaro, ele sempre pede permissão para todas as demais. Então, ele é o namorado perfeito e todas amam muito, muito, muito ele. 4. Himeno de Chainsaw Man. A Himeno é uma caçadora de demônios que possui contrato com um demônio fantasma. Em troca do seu olho direito, ela pode usar o braço do fantasma. E para os padrões humanos, só um braço do fantasma é bem forte. Seguinte, ela é a personagem que sempre fica fazendo umas piadinhas, fica se agarrando nos outros e sempre fica sorrindo para os outros. Tudo isso implica em ela ser uma personagem sincera, porque ela não tem medo de ficar fazendo tudo isso. Ao contrário da Kobeni, por exemplo, que é mais medrosa e tem medo de ficar se expressando livremente, então só pelo fato da Himeno fazer todos esses gestos, faz dela alguém ser uma pessoa bem honesta e bem divertida no geral. 5. Shizuka de Somizen. A Shizuka é uma mulher extremamente sincera com tudo, ao ponto de ser uma verdade brutal, ou a famosa verdade que dói. Parecida com a Misuzu, a honestidade bruta da Shizuka se deve pela sua criação na infância, onde seu pai era alguém que só focava nos resultados, não deixando a Shizuka ser uma criança normal. Por causa disso, ela acabou se tornando essa mulher bruta nas palavras, mas muito forte também. Desses estranhos, mas quando você partiu pra ação pra... Nina! É chata e difícil! Mas isso não é algo necessariamente ruim, até porque no arco do antigo chefe do Akira, ela não ficou quieta esperando o Akira tomar uma atitude. Ela foi até o Akira e mandou a real pra ele. Tudo isso para o Akira mandar a real para aquele chefe desgraçado dos infernos que deveria ter virado zumbi. E de curiosidade, quando a Shizuka fica apaixonada, ela simplesmente não para de falar. 6. Goku de Dragon Ball. Seguinte, meus manos e manas, o Goku é um cara que foi criado por um velho gente boa e tem a mentalidade de um idiota, em questões sociais pelo menos. Mas isso não é ruim, até porque ele consegue fazer amizade com todo mundo, como o Bills, que é simplesmente o deus da destruição. Ele é um cara gente boa, que não possui maldade em seu coração, e mesmo que a maldade seja relativa, ele ainda é um cara muito sincero, que, manos,
Até na luta contra o Freeza, ele grita para ele se abaixar do ataque cortante do Freeza. E mesmo que ele minta de vez em quando, ele acaba falando a verdade cedo ou tarde, como quando ele tinha chegado na festa da Bulma para analisar os movimentos do Bills, enquanto ele lutava contra o Vegeta. E bora finalizar com o último vídeo dos mais honestos dos animes com chave de ouro. Andy de Undead Unlucky. Andy negou a morte há muito tempo atrás, então para ele muita coisa não é realmente importante. Ou seja, se ele não tem medo de nada, é imortal e é forte, logo ele não precisa mentir para as pessoas. Tanto que quando foi preso pela organização principal, falou pra Gina que iria sair de lá e conseguiu sair. Bom, é só um exemplo mesmo, mas né, o cara falou pra Fuko que mesmo que ela tenha 100 anos, ele iria fazê-la se apaixonar por ele e dar um fim na própria vida. Andy é o tipo de pessoa que não tem medo de se expressar, já que né, ele não tem motivo nenhum pra mentir para os seus aliados e principalmente inimigos. Saiki de Sakikuso. Saiki é apenas um paranormal que odeia seus próprios poderes, principalmente o de ler as mentes das pessoas, porque ele sempre vai receber spoilers mentais de jogos e filmes que ele gosta, e também porque é um poder passivo, ou seja, não pode ser desligado. Saiki conhece bem a pessoa pelos próprios pensamentos dela, e ele sempre acha isso um saco, então toda vez que alguém tenta puxar um papo com ele, o próprio Saiki tenta evitar e age do jeito mais honesto possível, de não querer interagir com as pessoas. Parando pra lembrar aqui, o Saiki só é puxado para a maioria dos lugares junto com o Kaido e o Rick. Ele mostra não querer ir pros lugares junto com esses dois e Kage anda pra isso. Mas né, como é um anime de comédia, ele sempre ajuda os dois em situações perigosas e sempre mostra odiar as atitudes e achar um saco os problemas do próprio pai. E ele não guarda pensamentos quando se trata de mostrar ódio ao pai. Mas né, esse cara não é o melhor pai dos animes. Violet Evergarden de Violet Evergarden. Violet foi criada para ser uma arma e extremamente obediente aos seus superiores. Ou seja, Violet nem sabe o significado de mentir direito, tanto que ela foi criada para ser uma arma de combate na linha de frente. Mas ela não seria uma arma perfeita para ser uma espiã, por exemplo. Ela cresceu com essa mentalidade até se tornar uma boneca de auto-memórias, que na época antiga eram mulheres que iam a pessoas que não sabiam se expressar direito ou que não sabiam escrever para tentar se expressar e parecerem serem mais formais para as outras pessoas destinadas às cartas. Violet se tornou essa boneca para entender o sentimento de amor, então ela não sabia o sentimento de mentira, só absorvia os sentimentos mais verdadeiros de seus amigos e clientes, mesmo ela tendo os requisitos de quando era uma arma e não demonstrava sentimentos de mentir, tanto que no começo falava tudo que sentia para seus amigos e clientes, o que parecia ser grosseria para muitos, mas era só a pura sinceridade dela. Shiraishi, de Yamada-kan The Seven Witches. Shiraishi é só uma adolescente que prefere estudar do que fazer qualquer amizade, e isso é só o básico dela. Depois de terem criado o clube, Shiraishi começou a se expressar mais e se importar mais com seus amigos, principalmente com o Yamada, que começou a entender melhor os sentimentos dela e dos seus amigos. Seguinte, não vou falar do passado dela para não dar tanto spoiler, mas falar aqui, ela também é o caso da Violet de sinceridade, ou seja, ela não ligava tanto para os pesos de suas palavras, e só falava tudo que ela pensava para as pessoas ao seu redor, mas não significa que ela era agressiva ou mal educada, ela só falava o que pensava, mas ela não sabia que estava sendo mal educada, por exemplo, para as outras pessoas. Bom, ela melhora mais essas personalidades ao longo da obra, então bora pro penúltimo! Luffy de One Piece. Mano, eu acho que não preciso falar tanto desse maluco, né? É o macaco Luffy, o cara que grita para o mundo todo que vai ser o rei dos piratas. Seguinte, o Luffy quer ser o cara mais livre do mundo e simplesmente não tem segredos. Tanto que no mangá de One Piece não tem balão de pensamentos relacionados ao Luffy, ou são muito raros pelo que eu tô lembrado, porque o Luffy não pensa no que ele quer falar, ele só fala e pronto. Luffy é um cara idiota que não tem medo, intenção de simplesmente mentir, tanto que quando ele mentia, ele fazia umas caras de obviamente davam bandeira dele tá mentindo, ele só quer aproveitar a vida o mais livre e divertida possível. E bom, não preciso falar tanto do chapéu de palha, né? Então bora pro último!
Gon de Hunter x Hunter. Gon é apenas uma criança que só quer viver a vida com muita diversão e sempre superar seus limites com Killua. Mas seguinte, o Gon é uma literal criança, então ele não tem uma maldade de mentir para os outros, principalmente para seus inimigos. Só lembrar da luta dele contra o Ninja Careca. Ele só foi sincero mesmo. Ele sempre também cumpre suas promessas sem enrolação, já que ele prometeu um encontro com a Paul e até prometeu engolir 1000 agulhas e olha que ele faria isso mesmo. E bom, essa sinceridade inocente do Gon também já se transformou em ódio genuíno. Quando encontrou a Pitou curando a Komugi, Gon falou o que queria que Pitou fizesse e até disse que mandaria de base a outra criança, já que estava à beira da ida de base. Gon sempre foi alguém sincero, mas quando chegou no arco das Formigas Quimeras, essa sinceridade se transformou nesse ódio genuíno. E é mais triste lembrar que quando mandou de base a Pitou, em sua forma adulta, o Gon ainda chorou, porque a vingança não traria o Kaito de volta. Então mesmo ele estando numa ira descomunal, ainda sentia uma pureza em sua alma. Um grande agradecimento aos membros do canal, Vini, Igor e Rui. Obrigado aos manos e a guria que ainda estão me ajudando, e outro agradecimento aos que já ajudaram. E até o próximo vídeo aleatório, manos. Valeu!